I'd like to discuss law of tithing. Gostaria de abordar a lei do dízimo. No livro de Malaquias, o Senhor perguntou: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais? Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à oferta do tesouro, para que haja mantimentos em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja nenhum lugar suficiente para recolherdes. O dízimo é um mandamento importante. Quando o Senhor apareceu ao continente americano, após a sua ressurreição, repetiu estas mesmas palavras. E o Senhor disse, em nossos dias, os que assim tiverem pago o dízimo, pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. No livro de Levítico, o Senhor afirmou 3 vezes que as ofertas do dízimo são santas ao Senhor. O Senhor declarou, provai-me então com isto. Ou, em outras palavras, se eu não vos abrir as janelas do céu. Muitos de nós põem o Senhor em prova, mas outros não. Agora, todas essas maçãs pertencem ao Senhor, e Ele pede que lhe devolvemos 1/10 delas. Será que estamos devolvendo apenas um pedacinho? Ainda temos 90% da maçã. Será que estamos dispostos a oferecer o pedacinho? Ou será que ficaríamos envergonhados? Ou até mesmo tentamos disfarçar e esconder o pedacinho e depois oferecê-lo ao Senhor. Nossa oferta ao Senhor deve ser integral. O Senhor disse, eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra, de Sião nesses últimos dias. Alguns anos atrás, fui incumbido de reorganizar uma estaca em Idaho, Cary. O avião aterrissou em Twin Falls e me encontrei com o presidente Roy Robert, que me levou para sua casa. No caminho de sua casa, perguntei a esse homem que servira tão bem seu chamado, o que eu poderia fazer em sua estaca? Ele disse, bem, estamos uma grave seca aqui há alguns anos, mas esse ano piorou muito. E muitos dos fazendeiros estão abandonando a cidade para procurar trabalho em outro lugar. Fiquei muito perturbado com a ideia que os membros fiéis que tanto amam o Senhor e a Igreja estivessem perdendo suas fazendas. Um jovem bispo, R. Spencer Ellsworth, foi chamado para ser o novo presidente da estaca. Nessa sessão geral de domingo, as consequências da seca ainda não saíram do meu pensamento. Em meu discurso, tive uma forte impressão e fui inspirado a pedir-lhe o seguinte: 1. Pagassem o dízimo honestamente, fossem jovens ou velhos. 2. Com humildade, orassem regularmente sozinhos e em família. 3. Estudassem as Escrituras individualmente e em família todos os dias. 4. Santificassem o dia do Senhor com gratidão. 5. Fossem ao templo com frequência para lhe dar graças e para adorar. 6. Apoiassem e seguissem de boa vontade os novos líderes que o Senhor acabara de chamar. 7. Fizessem um jejum em conjunto na estaca, incluindo todos os moradores da comunidade, para pedir com fervor as bênçãos do céu. Nos dias que seguiram a conferência da estaca, muitos membros fizeram o plantio, com toda a fé, apesar de não haver previsão de chuva. Na quarta-feira, sob a orientação do presidente Ellsworth, toda a estaca jejuou. Naquela mesma semana, muitos membros e os líderes, com seus cônjuges, foram ao templo de Boise, Idaho, e fizeram as suas orações. Enquanto esses santos fiéis estavam no templo, começou então a chover em toda a extensão da área. Apesar da meteorologia não prever chuvas para as próximas semanas,
No sábado seguinte, começou outra boa chuva que durou por alguns dias. Isso aconteceu já no mês de abril. Além disso, nevou o suficiente nas montanhas para que houvesse água necessária. Nas comunidades de Dietrich, em Richfield, o reservatório que antes estava abaixo de 30%, depois ficou quase cheio. Em Cary, o nível reservatório subiu mais ou menos 44% para mais de 100% durante todo o restante da estação de crescimento a plantas, à medida que a fé dos membros da estaca Cary aumentou. E eles fizeram mais jejum, pagaram o dízimo honesto e passaram a ir com mais frequência ao templo. O Senhor ouviu e atendeu às suas orações. Naquele ano, as geadas demoraram a chegar. Portanto, os agricultores conseguiram colher cereais, beterrabas, alfafa, batatas e outros produtos. Naquele dia em diante, todos os anos, passaram a orar dando graças ao Senhor. E por causa de suas ternas misericórdias, Ele passou a abençoá-los. No livro de Crônicas, o Senhor disse: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." O pagamento honesto e integral do dízimo leva-nos ao templo. Tornemo-nos dignos de entrar em sua casa, como o presidente Hinckley declarou na Conferência das Moças. Embora o dízimo seja pago com dinheiro, o mais importante é que ele seja pago com fé. E outra vez ele disse, não é tanto uma questão de dinheiro, mas sim uma questão de fé. Exorto-vos a cada um de vós a tomarem as palavras do Senhor literalmente nessa questão importante. É uma questão de fé, mesmo que inclua nossa própria vida. Tudo nessa vida pertence ao Senhor, e tudo o que Ele pede é que devolvamos pelo menos 1/10 ao Senhor. O dízimo é um gesto de gratidão, de obediência e de ação de graças, uma mostra de nossa boa vontade e dedicação. Pagando o dízimo de boa vontade, desenvolvemos um coração honesto e puro. O pagamento do dízimo aumenta nossa fé e amor ao Senhor. O Senhor disse, hoje é um dia de sacrifício e um dia para o dízimo de meu povo. Irmãos e irmãs, devemos demonstrar nossa fé. Demonstremos nossa disposição para sermos obedientes. Prometo-lhes, em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando vocês e eu demonstrarmos a nossa fé e pagarmos o dízimo, o Senhor abrirá as janelas do céu. Eu sei que o Pai Celestial vive. Portanto, Ele os abençoará. Jesus é o Salvador. Joseph viu o Pai Celestial e seu Filho amado, Jesus Cristo. Esta é a Igreja do Senhor. O presidente Gordon B. Hinckley é o profeta vivo de Deus. E ele pede que vocês possam ir ao templo. Essa é a minha oração humilde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.